And now I said to the agent, the Hollywood agent, I want to get into movies. He said, that's funny, Arnold. I asked a studio executive, I say, I want to get into movies. I want to be a leading man. He started laughing. So they all say it's impossible. I said, why is it impossible? He says, because look at how big you are. You weigh 250 pounds. Hercules bodies and muscular bodies weighing 20 years ago. Arnold, this is the 70s. Do you know the sex symbols today? It's Al Pacino. He weighs 150 pounds. It's Dustin Hoffman. He weighs 146 pounds. And then they told me, says, and your accent, even if you reduce all your body weight and everything and have a normal body, your accent. I said, your accent, I mean, it will go give people goosebumps. With the German accent, it will get people the creeps. They will get scared. This is the kind of stuff that they heard. They said, no, you see, it's impossible. And plus your name who can pronounce Schwarzen Schnitzel or something like that. No one can pronounce that, so forget about it, Arnold. É possível definir quem é o maior astro de ação de todos os tempos? No que a gente se basearia em primeiro lugar para fazer isso? Responder uma pergunta como essa é com certeza muito complexo, até porque é muito fácil a gente talvez pensar em alguém que a gente cresceu assistindo na TV ou no cinema. É quase como perguntar quem é o melhor James Bond. Eu cresci assistindo Pierce Brosnan como 007, joguei GoldenEye por anos no meu 64, e pra mim ele com certeza sempre foi o mais marcante. Mas eu sei que essa é uma associação que eu sempre fiz porque ele literalmente fez parte da minha adolescência. Mas quando eu finalmente fui assistir a todos os filmes da franquia já como adulto, eu consegui ver também o quanto o Sean Connery foi emblemático na sua atuação, e porque ele é considerado por muitos o melhor de todos. E não só isso, porque atores que vieram depois como Timothy Dalton conseguiram trazer o seu próprio estilo para o personagem, a ponto de muitos considerarem o que Daniel Craig veio a fazer depois de décadas, o que o Timothy Dalton já estava fazendo nos anos 80 com a sua versão mais séria e mais agressiva do personagem. Voltando ao ponto inicial então, alguém mais novo hoje em dia poderia pensar que o maior astro de ação seja alguém que assistiram frequentemente nas últimas décadas. Atores como Jason Statham, The Rock, Jack Chan, até Denzel Washington, ou mesmo alguns outros mais velhos como Stallone ou Chuck Norris. Eleger o maior astro de ação de todos os tempos seria uma tarefa complicada, mas ainda assim a gente não pode esquecer que qualquer um deles estaria sobre ombros de gigantes, já que filmes de ação são tão antigos quanto o cinema em si. Steve McQueen, John Wayne, Kirk Douglas, Charles Bronson já estavam fazendo filmes de ação décadas antes. E tão grandes quanto todos os nomes que eu mencionei antes, esses atores também foram lendários nas suas épocas. Definir o maior herói de ação de todos os tempos seria realmente complicado, mas se fosse para eu eleger o maior de todos, Come with me if you want to live. Mesmo que simbolicamente, eu teria que dizer Arnold Schwarzenegger, por tudo o que ele representou e ainda representa ao gênero de cinema de ação. O mundo já reconhecia isso em 93 com o filme O Último Grande Herói, uma comédia em que ele interpreta um personagem que é o estereótipo do mesmo tipo de personagem que ele já tinha interpretado muitas vezes antes até então. O filme é uma paródia e ao mesmo tempo uma homenagem aos clássicos filmes de ação dos anos 80, e é tão grandioso que inclui até participações de outros atores daquela geração, como Stallone e Van Damme, seus maiores, entre aspas, competidores na época. Enquanto o universo dos filmes de ação mudava, o Arnold soube reconhecer as mudanças que precisaria fazer na sua carreira para se manter relevante, e foi o primeiro daquela geração de atores de ação a fazer mais filmes de comédia. No que hoje pode soar como algo até natural para um ator, já que a maioria sempre busca diversificar e fazer coisas que os desafiem, na verdade o filme não foi bem de bilheteria, e um dos motivos foi a fraca recepção pelos fãs de filmes de ação daquela época e fãs do próprio Schwarzenegger, que viram o filme muito mais como zombaria do que uma homenagem. Assim como no começo da sua carreira, dá pra ver que ele sempre buscou trilhar o seu próprio caminho e não apenas fazer o que seria mais fácil ou até mais lógico. Quando ele não tinha as características que Hollywood buscava em seus protagonistas,
ele mudou o status quo e estabeleceu o novo parâmetro para heróis de ação da época. Quando as pessoas esperavam os mesmos tipos de personagem dele anos depois, mais uma vez ele não teve medo de assumir riscos e começou a fazer não apenas comédias que envolviam ação, mas também filmes que pouco tempo antes você não imaginaria ele como parte do elenco. Para mim, Arnold Schwarzenegger é o maior de todos os tempos porque ele é um herói tanto dentro quanto fora das telas. Assim como seus personagens, ele sempre enfrentou desafios extremos que faria qualquer um de nós pensar que seria impossível superar. Lutando contra todas as adversidades possíveis e sempre dedicado ao máximo, ele conseguiu sair da extrema pobreza e se tornar um dos atores mais famosos do mundo. Ele cresceu e nasceu na Áustria em uma casa que não tinha telefone, geladeira ou até mesmo banheiro, mas a sua vida simples nunca impediu ele de ir atrás do que ele realmente queria. Ele começou a jogar futebol ainda adolescente, mas quando descobriu a academia, viu que era daquilo que ele realmente gostava, e aos 23 anos de idade já estava ganhando o Mr. Olympia, a maior competição de fisiculturismo do mundo, se tornando a pessoa mais jovem a ganhar o título, um recorde que ele mantém até hoje. Quando ele saiu da Áustria, ele mal sabia falar inglês. Ao chegar nos Estados Unidos, as pessoas duvidavam que ele conseguiria se tornar um ator. O seu sotaque era tão carregado que seu primeiro filme teve que ser redublado porque mal se conseguia entender o que ele estava falando. Os agentes de Hollywood achavam que o seu nome era muito grande e muito complicado e recomendaram que ele mudasse para algo mais fácil, tanto que no seu primeiro filme ele é acreditado como Arnold Strong. Sem desanimar, ele foi superando seus desafios um a um. Contando com o fato de que fisiculturismo não dava dinheiro algum na época, ele teve que arranjar um trabalho em construção para se sustentar e fazia aulas de atuação 4 vezes por semana durante a noite. E claro, sempre tirava um tempo do seu dia para ir à academia. Com o passar do tempo, ele abriu seu próprio negócio na área de construção. E antes dele conseguir o papel que o tornou famoso em Conan o Bárbaro de 82, ele já estava rico como um empreendedor. No final das contas, ele não apenas conseguiu tudo o que queria, mas fez isso sendo ele mesmo. O nome que consideravam tão estranho no começo se tornou uma das suas marcas registradas. Mesmo que a gente não saiba escrever direito o seu nome. É Schwarzenegger, enfim. O seu sotaque, que foi uma barreira no começo, mesmo que ele tenha aperfeiçoado ao longo dos anos, também virou uma das suas marcas. Ao invés de fingir que era americano ou tentar esconder completamente o seu sotaque, ele simplesmente incorporou isso às suas atuações. Isso não impediu ele de trabalhar com alguns dos maiores diretores de Hollywood. Eleger o maior astro de ação de todos os tempos talvez seja uma tarefa impossível, já que houveram muitos atores até hoje que deixaram as suas marcas e trouxeram algo único para o gênero. Mas Arnold Schwarzenegger talvez seja o mais inspirador de todos, com a sua capacidade de se reinventar e trazer para as telas a mesma determinação que ele tem por trás das câmeras. Ele não tem medo de assumir riscos, ser criativo e fazer o que tem que ser feito. Ele pode não ser perfeito e ter cometido erros na sua vida, mas afinal, quem de nós é? Se você concorda com a nossa opinião, deixa nos comentários qual é o seu filme preferido e se não concorda, fala pra gente quem você acha que é o maior de todos os tempos. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta la vista, baby.